Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, dia 28 de março, quinta-feira santa, início do Tríduo Pascal. Veja que dia importante, dia em que nosso Senhor Jesus Cristo instituiu dois sacramentos: o sacramento da Eucaristia e o sacramento da ordem. Dois sacramentos o Senhor institui nesta quinta-feira. Por isso, peço desde já as suas orações por mim e por todos os sacerdotes, né? Hoje nós queremos rezar por todos os padres, por todos os sacerdotes, por todas as vocações, pelas vocações sacerdotais, né? Para que hajam mais vocações sacerdotais. Que o Senhor, que o Espírito Santo continue suscitando no coração de tantos jovens a vocação ao sacerdócio, tá bom? Vamos para o Evangelho de hoje, então. O Evangelho de hoje se encontra em João, capítulo 13, versículos do 1 ao 15, que diz assim: Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: Agora não entendes o que estou fazendo. Mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: Tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar os pés, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: Compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Portanto, se eu, o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, que grande alegria nós estamos celebrando hoje, quinta-feira santa, início do Tríduo Pascal. Dia em que Nosso Senhor institui o sacramento da Eucaristia e o sacramento da ordem. O evangelho de hoje, Jesus está na última ceia. Capítulo 13 do Evangelho segundo São João. O evangelho começa dizendo o seguinte: Jesus sabia que tinha chegado a sua hora. Que hora? A hora de passar deste mundo para o Pai, a sua morte. Então, vamos pensar um pouco aqui na humanidade de Jesus. Às vezes, pelo fato de Jesus ser Deus, às vezes a gente corre o risco de desprezar a sua humanidade. Não, ele é Deus, ele aguenta tudo, né? Mas veja, ele é Deus, mas ele é homem. Jesus tem um coração humano, sentimentos humanos. Então a gente não deve desprezar a humanidade de Jesus, não. É um erro. Então, meditemos isto. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora. Imagina só, você se coloque no lugar de Jesus, por exemplo.
Se você soubesse que a sua hora tivesse chegado, se você soubesse que ia morrer daqui a 1 minuto, como você se sentiria? E Jesus sabia que a sua hora tinha chegado. E ainda mais, da forma como tinha chegado. Da forma como aconteceria a sua morte. Então, não dá para dizer, ele é o Filho de Deus, ele aguenta tudo. E Jesus não sentiu foi nada. Não, não é assim. Um detalhe muito importante este. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Mas veja, ele enfrenta. E ele enfrenta por amor. São João vai dizer, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amou-os até o fim. Ele estava decidido a dar a vida por amor de nós, amando a humanidade inteira, os pecadores. Quis enfrentar a morte. Quis enfrentar a morte. Estavam tomando a ceia. E veja, outro detalhe aqui do Evangelho. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Um detalhe interessante. O diabo colocou no coração de Judas o propósito. Eu pergunto para você, você está vivendo o propósito de Deus ou o propósito do diabo? Nossa, padre, do diabo não. Cuidado, cuidado. É por isso que a gente precisa ter cuidado com o pecado. Porque o propósito do diabo é a gente negar Jesus, é a gente trair Jesus, é a gente cair no pecado. Esse é o propósito do diabo. Judas aceitou. Se vendeu por 30 moedas de prata. Então, Judas abraçou o propósito do diabo. Tenhamos muito cuidado, meus irmãos. Muito cuidado. Nós temos que abraçar os propósitos de Deus para a nossa vida. Propósito de Deus. Mas é um versículo que nos faz pensar, né? O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão, o propósito de entregar Jesus. O propósito de entregar Jesus. Que possamos renunciar a tudo aquilo que vem do diabo, tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus, porque tudo que é contrário à vontade de Deus é propósito do diabo. E peçamos, em contrapartida, o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é quem nos dá a graça de vivermos os propósitos de Deus, ou o propósito de Deus. Vem Espírito Santo e me dá a graça de viver o propósito de Deus na minha vida. Meu povo, o evangelho é tão rico, né? Poderia falar aqui muito tempo, né? Depois Jesus lava os pés dos discípulos. Veja que São João ele não narra a instituição da Eucaristia como os evangelhos sinóticos, né? O evangelho de João ele não narra dizendo, por exemplo, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu, deu aos seus discípulos dizendo, tomai e comei, isso é meu corpo. Não, ele não narra isso. O que São João narra é o lava-pés. O que significa o lava-pés? O lava-pés significa a doação de vida de nosso Senhor Jesus Cristo, o dom de si, o seu sacrifício, o seu serviço por amor. O que é Eucaristia? Eucaristia é o santo sacrifício de Jesus. A Santa Missa é o santo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. E São João narra o lava-pés, que é justamente o sacrifício do Senhor, ele que doa a sua vida. Quando Simão Pedro, ele vai me lavar os pés? Não, nunca me lavará os pés. E Jesus olha para ele e diz, Simão,
Se eu não te lavar os pés, não terás parte comigo. Ou seja, se eu não der a minha vida por ti, tu não serás salvo. Ah, sim, então lava não somente os pés, as mãos, a cabeça, lava tudo. Não, vocês já estão limpos. Quem já está limpo, basta que lavar os pés. Mas nem todos estáis limpos. Jesus sabia quem o ia entregar, Judas Iscariotes, né? Então, aí o evangelho termina. Jesus, ele dizendo o seguinte: compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Portanto, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Ah, meu povo, como tem cristãos católicos que hoje estão esquecidos dessa palavra. E por que estão esquecidos? Porque não querem mais servir, porque não querem mais dar a vida. Porque inventam desculpas para servir, porque dizem que não tem tempo de servir. Você não tem tempo de ir na sua paróquia, você não tem tempo de entrar no grupo, numa pastoral, realizar algum serviço na igreja, você não tem mais tempo. Você não quer mais servir. Muitos cristãos não têm mais alegria de servir porque falta esta experiência do deixar Cristo lavar os pés, ou seja, o Senhor que dá a sua vida por amor. Então, a experiência de ser amado por Jesus nos leva ao serviço. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Que o Espírito Santo renove dentro de nós a alegria do serviço, mas que façamos uma profunda experiência do amor, de sermos amados, porque só quem se sente amado por Deus tem a alegria de servir a Deus, à igreja, aos irmãos, como o Senhor fez e ensinou. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.